Fala galera, tudo bem com vocês? Na aula de hoje nós vamos falar sobre as placas tectônicas e os seus movimentos. E agora, bora para a aula? Então, gente, o nosso planeta Terra possui paisagens das mais variadas formas. Você já se perguntou por que isso acontece? Por que existem áreas mais altas que outras? Por que existem áreas mais quentes ou mais frias que outras? Por que existe montanha? Por que existe área que acontece terremoto e tsunami? Quantas perguntas, né, gente? Bom, nessa aula eu me proponho a explicar tudo isso para vocês e mais do que vocês me perguntarem aí no chat, beleza? Bora lá! Para explicar a origem das grandes montanhas e diversos outros elementos presentes nas paisagens, a gente deve recorrer à dinâmica interna do planeta, galera. Aqui no canal a gente tem uma aula que vai falar só sobre a estrutura interna do nosso planeta Terra. Então, lá a gente fala do magma, a gente fala da crosta terrestre, da litosfera. Isso tudo vai influenciar no movimento das placas tectônicas. Tem alguma dúvida? Corre lá e assiste. Beleza? Então, galera, como eu estava falando da crosta terrestre, ela é dividida em diversos pedaços que se encaixam como um quebra-cabeça. Cada peça desse quebra-cabeça é chamada de placa tectônica. Bom, as placas tectônicas, elas se deslocam sobre o manto. Lembra do manto? Bom, elas se movem lentamente, como se fosse numa esteira rolante, certo? Ora se aproxima, ora se afasta uma da outra. Existe uma coisa que se chama correntes de convecção e isso vai influenciar diretamente no processo de deslocamento das placas. Bom, as correntes de convecção são materiais mais quentes das porções que são levados para a base da crosta terrestre. Enquanto os mais quentes estão subindo, eles vão pressionar a parte inferior da placa e isso é o que faz as placas se movimentarem. Aonde é mais comum as placas se movimentarem, professor? Nos limites de placas. Mas como que é esse movimento de placa? Bom, existem aí três tipos de movimentos que existem aí que as placas fazem. O movimento convergente, o divergente e o transformante. A gente vai começar falando do movimento convergente, que eu acho que você já deve ter pego aí só pelo nome. Bora lá! O movimento convergente, galera, é como se fosse dois carros se batendo um de frente para o outro. Como a gente vê às vezes, tem um carro que entra embaixo do outro e às vezes os carros se colidem e levantam a traseira. Com o movimento convergente de placas é exatamente assim que acontece também. O movimento divergente é quando as placas se afastam uma da outra. Mas beleza, uma placa se afasta uma da outra. Então cria um espaço, certo? Então o que acontece assim de fato? Bom, olha lá, galera. O magma que fica embaixo, que eu falei para vocês, ele força a movimentação da placa e é expelido para onde a gente está agora, na crosta terrestre. Nesse processo, muitas vezes surgem os vulcões, mas já a gente vai falar disso. O último movimento, e não menos importante, é o movimento transformante, onde as placas se atritam, passando uma do lado da outra. Aqui o movimento. As placas deslizam umas em relação às outras, provocando rachaduras na região de contato entre as placas. Então, gente, esses aí são os três movimentos de placas. A gente está começando a nossa aula de placa e agora, gente, a gente vai entrar num assunto aqui de placas que vai ser extremamente interessante. Se eu te contar que nem sempre existiu essas placas tectônicas e o mundo inteiro era apenas um continente, você acredita? Vem cá que eu vou te explicar. Bom, existe a teoria da deriva continental. Anota aí que isso é bem importante, gente. Então teve um cara lá chamado Alfred Wegener, foi o criador dessa teoria da deriva continental. Segundo essa teoria, os continentes são originários de um único continente, que existiu há milhões de anos e esse continente se chamava Pangeia. Por exemplo, se observarmos a costa da América do Sul, ela se encaixa direitinho com a costa do continente africano. Então, se a gente observar todas as costas de todos os continentes, nós vamos perceber que eles de alguma forma vão se encaixando, beleza? Então talvez o Alfred Wegener esteja certo mesmo, a Pangeia
realmente existiu. Beleza, galera? Bora seguir que tem mais coisa para falar sobre as placas ainda. Beleza, falamos dos movimentos de placas. Falamos que existe o divergente, o convergente e o transformante. Mas na prática, professor, na crosta terrestre, aqui onde a gente está, como que a placa tectônica, o movimento de placa tectônica, ele muda o nosso dia a dia, muda o nosso relevo, muda a nossa paisagem? Pera aí que eu vou explicar isso agora. Então, galera, existem algumas das principais consequências do movimento de placas. A primeira delas que a gente vai falar é a formação dos vulcões. Então, gente, os movimentos de placas, eles vão causar aí diversos efeitos na superfície terrestre e é o que a gente vai ver agora. Então, vou listar para vocês o que acontece. Por exemplo, formação de vulcões, formação de cadeias montanhosas, terremotos ou abalo sísmico e os famosos tsunamis, beleza? Dito isso, tropinha, nós vamos detalhar sobre como cada um desses causa alterações aqui na nossa crosta terrestre, onde a gente pisa. Vamos começar pelos vulcões. Bom, quando uma placa tectônica sofre um rompimento, ou seja, quebra, o magma dela tende a escapar, certo? Ele é expelido para a superfície terrestre. Além de magma, plasma também, fragmentos de rochas, gases e cinzas também são expelidos. Geralmente, gente, esse fenômeno ocorre em áreas de limites de placas, onde o magma exerce mais pressão. E a crosta terrestre ela pode ceder, dando espaço para esses materiais alcançarem a superfície. Pergunta: onde acontece esse fenômeno? Lógico, nos limites de placas, que é o local onde o magma vai exercer mais pressão para sair. Qual que é a importância do vulcão? Causa só coisa ruim, só coisa boa? Vamos lá. As atividades vulcânicas ocorrem desde o início da história da Terra, há bilhões de anos, e são importantes para a transformação da paisagem e são responsáveis pela formação das ilhas, das montanhas, das crateras. Além disso, esses fenômenos se configuram como importantes fontes de pesquisa para os cientistas. Certinho, galera? Existem 3 tipos de vulcões principais. Vão anotando aí. Vamos começar pelos inativos ou dormentes, os ativos e os extintos. Beleza, galera? Os inativos ou dormentes são aqueles que não estão em atividade, mas que um dia pode entrar em erupção, por isso ele deve ser constantemente monitorado. Os ativos, quando está em erupção, mostra sinais de instabilidade, com emissão de gases e tremores. Aí sim nós vemos que ele é um vulcão ativo. Por fim, existem os extintos, aqueles que pouco provavelmente entrarão em erupção. Dentro do território brasileiro, beleza, professor, você falou aí do vulcão e tal, que tem o ativo, tem o extinto, mas aonde que tá? Bom, a gente já sabe que os vulcões se encontram nos limites de placas. O Brasil está aonde? Está no limite de placa ou está no meio da placa? A gente tem ocorrência aqui de atividade vulcânica? Tem terremoto? Tem tsunami? Bom, bora lá que eu vou te explicar isso. O território brasileiro está situado no centro da placa sul-americana, portanto está distante das áreas do choque de placas. Isso explica porque não existem vulcões ativos no Brasil. Mas olha lá, porém, há muito tempo atrás ocorreram algumas atividades vulcânicas. Estas formaram, por exemplo, o arquipélago de Fernando de Noronha, que eu sei que você vai para lá todo final de ano. Galera, os vulcões causam tragédias? Por exemplo, um vulcão fala assim, ó, eu vou sair aqui com magma e eu vou expelir aqui bem perto dessa cidade. É assim que acontece? Não. Quando uma pessoa ou um povoado se instala perto de um vulcão, ele sabe que ali é meio perigoso, né? Ele pode morrer levado pela lava. O que a gente precisa é estar em constante monitoramento desses vulcões que ainda podem estar ativos e causar erupções. Então, não são os vulcões que causam tragédias, e sim a má gestão
pública que, por exemplo, deixa, né, que as pessoas morem do lado de vulcões ativos. Apesar disso, galera, como eu disse, os vulcões, eles também têm uma característica aí de, por onde eles passam, por onde eles derramam essa lava, eles terem solos extremamente férteis. Um exemplo disso está aqui no Brasil, que há milhões de anos atrás já teve atividade vulcânica. Então, por exemplo, na região ali do Paraná, existe o solo de terra roxa, que surgiu a partir de uma atividade vulcânica. Além disso, ele também é um ponto de várias atividades turísticas. Fechou o vulcão, galera? Bora seguir. Bom, os terremotos e os abalos sísmicos. Os terremotos ou as vibrações na crosta terrestre são causadas pelos movimentos de placas tectônicas. Lógico, né? E aí causam rupturas ou falhas. Esse movimento gera ondas que se propagam em direções a essas rupturas. Todos os dias, galera, ocorrem milhares de mini terremotos que não são percebidos pelos seres humanos. Somente equipamentos como sismógrafos, que está aparecendo aí na imagem para você, podem registrá-los. É também, gente, graças a esses equipamentos e com base em estudos sobre os movimentos, que é possível saber onde existe maior risco de terremoto e buscar medidas de prevenção contra as tragédias. Olha que imagem interessante está passando aí para vocês, galera. Essa imagem mostra todas as áreas sísmicas do mundo, ou seja, galera, quando falamos de uma área sísmica, estamos dizendo que essa área possui encontro de placas. Percebam que o Brasil não tem nenhuma mancha preta, mas a costa oeste da América do Sul, do nosso continente, está inteiramente tomada pelas manchas pretas. Lá a gente encontra grandes terremotos, como está aparecendo aí nesse vídeo. Lá na costa oeste da América do Sul, além de terremoto, também tem a formação de uma grande cadeia montanhosa, a Cordilheira dos Andes. Lembrando que em áreas de encontro de placas, formam-se vulcões e também cadeias montanhosas como a Cordilheiras dos Andes. Beleza, galera? Caminhando para o final, vamos falar aí dos tsunamis. Os tsunamis são ondas gigantes que podem se propagar em velocidades maiores que 800 km por hora. São originadas pelos maremotos, ou seja, terremotos que acontecem no fundo do oceano. Os tsunamis causam várias consequências para a sociedade. Apesar disso, é possível evitar terremoto e tsunami, até porque, como o vulcão, o terremoto e o tsunami, ele não escolhe aonde ele vai acontecer. A gente sabe aonde ele vai acontecer. Então, tem que ter um olhar aí do poder público para proteger a população. Apesar disso, é muito difícil saber com precisão quando e onde vão acontecer os seus terremotos e também a força desse terremoto. Dessa forma, o que deve-se fazer é se preparar para minimizar os estragos de um tsunami ou de um terremoto. Além disso, galera, a população deve aí receber um treinamento para evacuar os prédios ou se abrigar embaixo de estruturas mais resistentes em caso de abalos sísmicos. O Japão é um exemplo aí de um país extremamente afetado por tremores. O Japão conta aí, gente, com diversas construções especiais que tornam os edifícios mais resistentes. Professor, existe tsunami no Brasil? Não, galera, nunca foi visto tsunami no Brasil, justamente pelo fato de que esse tipo de evento só acontece em áreas de placas. Então como a gente viu, é possível minimizar o impacto de um abalo sísmico, de um terremoto, de um tsunami. Como que a gente faz isso? Bom, primeiramente a gente precisa ter aí, nações desenvolvidas economicamente para investir nisso. A gente tem aqui dois exemplos muito claros de que essa desigualdade econômica influencia também. Olha lá, o exemplo do Japão, que é um país extremamente afetado por tremores, vai contar aí com diversas construções especiais que tornam os edifícios mais resistentes. Agora, por exemplo, o exemplo do Haiti, que também sofre com muita atividade tectônica, atividade sísmica, terremoto. O que acontece lá? Simplesmente quando acontece um terremoto, destrói o país inteiro, porque o país não tem
condições de se preparar para aquele terremoto. Fechou? Bora seguir que a gente já está acabando. Mas professor, afinal, para a gente fechar, existe tsunami no Brasil ou não existe tsunami no Brasil? Simples assim, galera. Não existe tsunami no Brasil e nunca foi visto e muito difícil vai acontecer esse tipo de evento aqui no Brasil porque o Brasil não está no encontro de placas. Ah, diretor, recebi aqui um vídeo de um tsunami que está aparecendo. Não, diretor, isso não é um tsunami, tá bom? Engraçadinho. Galera, essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima.